Então, vamos continuar? Espero que você esteja animado e tem bastante coisa ainda para a gente estudar. Bom, hoje eu vou propor para você um truque aqui na nossa aula, tá? Que nós vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós já vamos dar uma iniciada em 3 treinamentos básicos, porque afinal de contas você não veio aqui para ficar me ouvindo falar. Você quer treinar um pouco e quer aprender efetivamente radiestesia. Radiestesia nada mais é do que experiência e prática. Mas se eventualmente dentro desse contexto você não tiver uma fundamentação teórica consistente, desculpa, você vai fazer cagada, tá? Essa é a palavra, não tem outra não, tá? Então fique certo disso. Pois muito bem. Então veja só. No nosso encontro passado, na nossa aula passada, eu falei a respeito da história para você e falei que a história ela é uma narrativa de fatos, de eventos e de experiências. Essas experiências de alguma maneira vai contribuir para ajustar uma ideia, um conceito, uma teoria, né? Vai propor algumas hipóteses de como a radiestesia, especificamente de como a radiestesia funciona, e nós deixamos claro 2 pontos que precisam ficar bem marcados: o modelo físico e o modelo mental, ok? Então, o modelo físico e o modelo mental, ele se baseia em um único princípio, que eu vou comentar com você hoje, que é como a técnica funciona. É o princípio da ressonância. Pois bem, os equipamentos, o pêndulo, o dual rod, a forquilha, os instrumentos radiestésicos de um modo geral, esses que eu mostrei para você no nosso primeiro vídeo, quando eu fiz o convite para você, cada um destes instrumentos, eles não tem pilha, não tem bateria, não tem motor, nada. Ele funciona, eles se movimentam às custas da nossa psiconeuromotricidade. Não tem um outro modelo que dá suporte e dá amparo para esse movimento. Não tem nada, não tem nenhum extraterrestre, não tem nenhuma força mágica ou algo parecido que faça com que os instrumentos radiestésicos se movimentem em nossas mãos. É claro, é óbvio, é evidente que esses instrumentos se movimentam com base no impulso que nós oferecemos. Na medida que esses impulsos eles forem resultados muito mais de uma interação do meio com a nossa neurofisiologia, vou repetir, a interação do meio com a nossa neurofisiologia, radiestesia física, ou do processo investigativo, do processo de diagnóstico e da interferência do processo diagnóstico que nós estamos investigando. Por exemplo, a radiestesia clínica. A radiestesia clínica é absolutamente o diagnóstico em radiestesia dentro de um ambiente clínico. Ele se baseia exclusivamente, especificamente, na radiestesia mental. Então, nós já comentamos isso nesses 2 momentos e eu agora preciso dar a você o suporte técnico para que você faça o ajustamento. Afinal de contas, qual é a área em que eu estou atuando? Eu não estou dizendo para você preferir uma ou outra. Pode até ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode até preferir uma. Eu prefiro geobiologia. Geobiologia é uma coisa que me encanta, é algo que me deixa fascinado. Né? Eu até recebi um telefonema eu acho que é você que está me ouvindo, não vou falar o nome para manter a privacidade, mas poxa, me ligou louca. Pô, Flávio, quando é que você vai publicar o programa de geobiologia? Calma. Calma, vamos aprender primeiro isso aqui, porque depois a gente vai falar de geobiologia. Eu particularmente realmente gosto muito de geobiologia, não tenha dúvida disso, tá? Mas pratico a radiestesia clínica dentro do meu consultório, certo? Então, essa vivência nas 2 áreas me trouxe a experiência. Como é que eu devo agir, me comportar teoricamente, tecnicamente, no que se refere à radiestesia física? Como é que eu devo me comportar, como é que eu devo agir, como é que eu devo estudar, como é que eu devo me preparar para a radiestesia mental. Então, eu vou discutir isso contigo hoje e vou aproveitar o embalo para que façamos 3 treinamentos específicos aqui, tá? Então tá, você provavelmente pode ser alguém que já pratica a radiestesia. Tudo bem, tá?
Você pode ser alguém, você que está me ouvindo agora, também pode ser aquela pessoa que pratica radiestesia eventualmente e tal, tem algo, ou especificamente para você. Esse é para você que eu estou falando, tá? Está começando agora na radiestesia. Então eu quero pedir um pouquinho de paciência, um pouquinho de paciência para aquelas pessoas que já são praticantes de radiestesia, porque eu vou te passar 3 exercícios muito simples aqui e que ele está dedicado neste exato momento para você que está começando agora. Ah, tudo bem, eu já pratico radiestesia há bastante tempo, mas pô, legal, eu vou aproveitar o embalo. Eu vou treinar junto com aqueles que estão começando agora. Afinal de contas, nós somos uma turma, afinal de contas, nós estamos juntos nessa parada, então eu vou fazer o treinamento junto com os novatos. Porque afinal de contas, treinar, exercitar-se, nunca é demais. É um momento que a gente, né, volta às nossas origens, volta a estudar um pouquinho a tabuada, volta em lei do seno, lei do cosseno, um pouquinho de trigonometria, né, logaritmo, e aí, sabe aquela volta que nós fazemos às nossas origens formais, acadêmicas, e que de alguma maneira isso até traz um pouquinho de saudade. Provavelmente você já deve ter feito, você que já é um expert em radiestesia, provavelmente já deve ter feito os exercícios que eu vou te propor aqui agora. Eu vou fazer agora. Nós vamos entrar com esses exercícios agora, nós vamos passar para um outro momento do vídeo, eu vou te mostrar 3 técnicas específicas, tá? E essas 3 técnicas, elas vão nos acompanhar para o resto da vida em radiestesia. Eu vou repetir para você, eu vou te mostrar 3 técnicas aqui, essas 3 técnicas, elas são a base fundamental para que possamos fazer qualquer tipo de análise de prospecção. E por conta disso, tá? Claro, depois as pequenas variações específicas de cada área de atuação, eu vou te explicar. Você vai aprender tudo aqui comigo. Eu vou te explicar essa variação. Para esse movimento específico existe uma pequena variação porque na radiestesia clínica o vírus e a bactéria têm um tipo específico de inclinação. Tá? Os patógenos ligados a oligoelementos, como metais pesados, têm uma outra inclinação, mas o movimento é o mesmo. Então, essas pequenas variações específicas de cada área de atuação, você vai aprender aqui comigo tudinho isso aí, combinado? Por exemplo, na geobiologia, as ações são um pouquinho mais, muito mais sutis, porque tem a ver com o teu treinamento fisiológico. E o treinamento clínico, diagnóstico, tem a ver com a sua capacitação mental. Essas duas coisas precisam ser tratadas de forma diferente. Muito embora os movimentos pendulares sejam semelhantes, nós precisamos tratar disso de forma diferente. Tá certo? Então olha só, eu quero te mostrar, dá uma olhadinha aqui, Então, eu quero te mostrar aqui na minha prancheta, eu tenho algumas coisas importantes aqui na prancheta. Eu já passei para você, então olha só, nós vamos lá para a prancheta e na prancheta eu vou te mostrar algumas coisas que eu preparei. Primeiro, antes de qualquer coisa, gente, eu deixei para vocês um arquivo em PowerPoint e por conseguinte você pode salvar isso em PDF. E também pelo fato de estar em PowerPoint no formato 16:10, naquele formato como você está vendo a tela nossa aqui, ó, 16:9 ou 16:10, esse tamanho, né? É um tamanho chamado widescreen. Eu fiz alguns modelinhos, tá? Dá uma olhadinha ali dá uma olhadinha aqui embaixo enquanto eu vou mostrando para vocês aqui, ó. Primeira coisa, os pêndulos que eu vou utilizar aqui. Você provavelmente já deve ter separado o seu pêndulo, né? E fazer aqui uma aproximaçãozinha da câmera para ficar bonitinho. Tá? Eu tenho aqui um pêndulozinho de metal, um pêndulo de madeira, o terceiro pêndulo de madeira. Tá bom? Esses 3 pêndulos aqui são de um fabricante, de um amigo meu, do Instituto Mahat, são pêndulos de excelente qualidade. Esse pêndulo aqui é o pêndulo que eu fabrico. É um pêndulo também de excelente qualidade, muito bom. Tá? E esse aqui sou eu que usino, sou eu que fabrico, sou eu que monto. Né? Ele obedece às mesmas características, tá ok? Eu vou colocar os pêndulozinhos aqui de lado
E eu tenho aqui esta folha, tá? Olha que legal. Essa folha tem uma moldura. Essa moldura, nós vamos entender que este modelo, esta forma como nós vamos trabalhar, ela é uma forma que deve fazer parte, deve ser integrante do nosso ambiente de trabalho, da nossa plataforma de trabalho. Quando a gente formos trabalhar com gráficos, com pranchas de diagnóstico, este recurso de circunscrever aquilo que nós estamos fazendo, aquilo com o qual nós estamos trabalhando, essa forma que você está vendo agora aqui, ela nos induz, nos sugere que tudo aquilo que nós estamos falando, diagnosticando, analisando, está circunscrito em uma pequena área. Isso de alguma maneira impede que o nosso cérebro divague ou saia por aí que nem pau em enxurrada, batendo em tudo quanto é canto, tá certo? Um outro desenho que eu propus para vocês, e aí você já está vendo, olha só, é o mesmo papel. Tá? Se você for pegar o PowerPoint, você vai ver que essa é o primeiro slide. Eu coloquei no centro do slide uma mancha preta no tamanho 3x3. Tá? É um círculo preto com diâmetro de aproximadamente 3 centímetros. Nós vamos fazer uma prática com ele agora. Eu preparei também, você percebe que eu tô utilizando a mesma moldura. Este aqui é um diagrama clássico, ele tem outras funções, mas para o nosso trabalho ele tem uma função específica, é o chamado diagrama de 9 círculos. Podia ser com 6, podia ser com 3, podia, não há problema nenhum. A razão dele ter esses círculos aqui, na hora de fazer o treinamento você vai perceber exatamente o que nós vamos fazer com isso aqui. E finalmente eu preparei aqui um outro desenho, um outro gráfico, que é as condições de espera, o arranque para a direita e o arranque para a esquerda. Este aqui é um tipo de treinamento que nós vamos fazer bastante, tá? E ao mesmo tempo é um treinamento que nós vamos utilizá-lo tanto para análise em réguas, nós vamos entender o que é uma análise em régua, oportunamente, como também os gráficos em semicírculos, os gráficos em leque, tá? Então eu vou te mostrar agora uma régua. Olha aqui uma régua. Atenção, isso aqui é uma régua chamada biômetro, é uma régua clássica, tá? Depois nós temos aqui a escala percentual, você está vendo aí, ok? E temos também os gráficos em semicírculos, as pranchas para diagnósticos específicos. Então esse tipo de movimento nós vamos treinar agora, para que você entenda exatamente como é que isso funciona dentro do contexto de diagnóstico. Legal? Então, veja bem, vamos dar um pulinho lá na prancheta então para a gente dar continuidade? Então, olha só, eu tenho aqui na minha prancheta 4 pêndulos, tá? Este aqui o pêndulo de metal, como já falei para você, e os 3 pêndulos de madeira em formatos semelhantes. Bom, este aqui é um pêndulo, eu realmente tenho um carinho muito especial por cada um deles, porque foram feitos para mim, foram feitos com o devido cuidado e tudo mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar inicialmente um pêndulo eu vou usar um pêndulo de metal, inicialmente, tá? Esse aqui, o pêndulozinho de metal. E o primeiro exercício que nós vamos fazer é utilizar o pêndulo em volta deste diagrama aqui, em volta desta figura, tá certo? Olha só, eu tenho aqui uma figura, no centro dessa figura eu tenho um círculo preto, ok? Então para esse treinamento eu podia utilizar qualquer pêndulo, não há nenhum inconveniente na escolha. Eu vou fazer todos os experimentos, eu sempre vou fazer com vários pêndulos, para que você tenha a oportunidade de ver as variações, verificar, e de repente você tendo um ou dois, você também vai se ajustando a eles. Eu só peço encarecidamente, eu já falei isso no segundo vídeo, tá? No segundo vídeo de instrução. Por favor,
por favor, não use pêndulo de cristal, de rocha, de coisa... Não, não, começa direito. Não use pêndulo de cristal. Tá? Lá na frente, depois eu já expliquei isso para vocês, existe uma memória remanente na estrutura cristalográfica. Isso é complicado, principalmente para quem está começando. Para quem já começou e está fazendo isso, tem vícios que para tirar depois fica difícil depois. Então começa direitinho. Por favor, tá? Não se fie. Ah, porque o pêndulo de cristal, porque tem a bênção de São João Batista, do São Miguel Arcanjo. Não. É não. Por favor, aceite esta minha sugestão. Eu estou sendo enfático, tá bom? Vamos lá de novo, vamos voltar para a prancheta então. Então olha só, o fio do pêndulo, ele tem um comprimento, o fio do pêndulo, tá? Ele tem um comprimento que varia de acordo com o fabricante, tá? Se você tem um fio de pêndulo muito comprido, ele não vai servir para absolutamente nada, tá? Um fio de pêndulo ele tem mais ou menos um palmo de comprimento, não mais que isso. Não existe necessidade de você ter um pêndulo com 1,5 metro de fio. Imagina, não tem necessidade, tá? E obviamente não há quem faça radiestesia com um pêndulo com um fio curtinho, tá certo? Então inicialmente nós vamos ter a possibilidade de trabalhar com o fio do pêndulo variando. Vai chegar um momento que nós vamos fazer isso, o fio do pêndulo vai variar, tá? Então agora, para o nosso exercício, nós vamos determinar sempre assim, nessa primeira parte, 4 dedos, e essa distância aqui é a distância em que eu vou trabalhar, tá bom? Ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. 4 dedos de fio de pêndulo, tá bom? Na verdade esse aqui é uma correntinha. Então eu tenho 4 dedos aqui. Mais, um pouquinho menos, tá? Pode ser um pouquinho aqui. 4 dedos. Esse é um tamanho ótimo para o nosso treinamento, tá bom? Este outro fio do pêndulo, que é o que sobrou do fio, guarda na mão. Vocês não têm ideia do que eu já ouvi falar. Eu vou mostrar aqui para você. O que eventualmente acontece se este fio do pêndulo aqui estiver solto, tá? Ou estiver pendurado aqui. Se você for fazer radiestesia e eventualmente esse pêndulo estiver solto, olha a loucura, olha a tolice que eu vou falar, tá? Eu vou colocar isso entre aspas. Se você ficar com esse fio do pêndulo esticado aqui para fora, a energia do seu corpo vai se escoar. Ele espirra a energia por essa ponta do fio. Gente, pelo amor de Deus, por favor, isso é tolice. É tolice, tá? Então, o fio do pêndulo, estando nessa condição aqui, solto aqui, a única coisa que ele faz é distrair a sua atenção. Então, o que é que você faz? Você pega o fio do pêndulo e guarda ele dentro da sua mão. Tá? Você tem o fio do pêndulo, tá? Ele está solto, tá desse. Você guarda ele guarde-o dentro da mão e mantenha a mão fechada. No começo, você vai perceber que tal, como você não tem nenhuma, às vezes pouco manejo, você vai perceber que você vai ter que fazer isso com um pouquinho até, não de dificuldade, mas com meio que com um pouquinho com a mão dura. Mas na verdade, depois que você pegou 4 dedos, juntou aquilo na mão, você já está pronto para o trabalho. Tá aqui, pegou, juntou o negócio, juntou o fio, você já tem 4 dedos aqui. Então, essa é a pegada. Não é para deixar o fio solto, porque ele vai te distrair. Não é que vai escapar a energia do seu corpo. Isso é tolice, tá bom? Então, e ao pegar o pêndulo, você vai utilizar a pinça do indicador e do polegar. O indicador e o polegar. É isso aqui que você vai fazer, tá certo? Imagine que você está segurando um lápis, está segurando uma caneta, tá? Então é com esses dois, o dedo indicador e o dedo polegar. Bom, mantenha, 4 dedos, mantenha o polegar e o indicador segurando delicadamente o fio. Não é para apertar, não é para colocar aquela coisa e ficar
com aquelas posições. Segure-o delicadamente, tá? Como se o pêndulo agora fosse a extensão de dos seus membros superiores, braço, antebraço e o pêndulo como sendo uma extensão, tá certo? Então eu quero te propor nesse momento que você tendo isso aqui, vai fazer um movimento circular. O que é um movimento circular? É um movimento que faz uma rodinha, tá bom? Ai, Flávio, mas eu tenho que mandar o pêndulo fazer isso aí? Não, você não tem que mandar nada, mesmo porque ele não vai te obedecer. Você tem que induzir o movimento. Procure manter a mão a mais relaxada possível e produzindo. Não é para ficar fazendo isso aqui, gente, tá? Eu posso afirmar a vocês que vocês vão encontrar radiestesistas trabalhando com o pêndulo como se ele fosse um helicóptero. Não. O movimento é delicado e como delicado é a nossa sensibilidade. Ok? Vamos voltar lá para a prancheta de novo. Este é o movimento circular. Tá? Movimento circular para a direita e o movimento circular para a esquerda. Repetindo, movimento circular. Você percebeu que agora eu dei uma pequena impulsionada e a hora que ele entrou em movimento, você percebe que eu não preciso mais ficar forçando o movimento. Dou um pequeno impulso e agora ele entra para o movimento circular de forma absolutamente harmônica. Quem já pratica radiestesia sabe da importância deste movimento. Você que está começando agora, por favor, repita isso inúmeras vezes, certo? Para a direita e para a esquerda. Ah, Flávio, mas eu preciso saber agora o que ela sim, não. Para. Esse negócio de sim e não, quem faz pergunta em radiestesia não é radiestesista, tá? Esse negócio de perguntar sim, não, se vai, se não vai, se sobe, se desce, quem faz esse tipo de... Quem utiliza esse tipo de recurso em radiestesia tá fazendo, tá praticando, tudo bem, tá fazendo as suas investigações, tudo bem. Mas a resposta, ao perguntar um sim e um não, ao mentalizar, verbalizar uma pergunta, é sim, é não, esperando que o movimento seja para a direita ou para a esquerda, é dar a impressão que o pêndulo tem ouvido e que o movimento dele seja a boca do pêndulo e que ele respondesse, como se ele respondesse para você. Então é absolutamente não. O movimento para a direita e o movimento para a esquerda, eles têm uma representação e ele está diretamente ligado à nossa fisiologia. Se você se lembra que eu falei para você no nosso vídeo passado, aquilo que estava acontecendo a hora que a gente encontra alguém que nos é simpático. O que acontece com a nossa fisiologia? É natural, é orgânico, a gente abre. O que acontece quando nós nos deparamos com alguém que nos é antipático? A gente se fecha. Então, um movimento para fora, um movimento de abertura, um movimento para a direita, sugere-nos algo simpático, tá? E sugere também algo positivo, algo, né, ressonante. Ao mesmo tempo que quando o movimento é para dentro, no caso, nossa brincadeira aqui, no sentido anti-horário, isso significa algo antagônico, negativo, dissonante, não ressonante e assim por diante, tá certo? Ah, então quer dizer, Flávio, que se o cara é canhoto, o giro para a esquerda representa algo simpático e o giro para a direita, de quem é canhoto, o giro para a direita, para dentro, significa que é algo desarmônico, dissonante, negativo? A resposta é sim. Absolutamente sim. Como? Implicitamente. O nosso cérebro já foi treinado, já entendeu
que o movimento para a direita tem essa representação e o movimento para a esquerda tem uma representação contrária, quase que ficou uma lei. Mas organicamente, quem é destro, a partir do momento que o giro é para fora, é para a direita, no sentido horário, significa uma condição de abertura e uma condição de simpatia. Se é uma condição de antipatia ou de dissonância, o giro é para dentro, é natural, é orgânico isso, tá? Então, eu não estou falando aqui, eu não quero que você aprenda de um jeito que depois você vai falar, pera um pouco, para tocar uma determinada nota musical, para fazer uma determinada nota num determinado instrumento, eu preciso afiná-lo de uma determinada maneira. Você pega um violão, por exemplo. Você pega um violão de uma pessoa que é destra, tá? As cordas mais graves estão em cima, porque ela está com o violão virado para a esquerda. E a mão dominante é a mão que toca, que dedilha as cordas. Então ela está as cordas mais graves para as cordas mais agudas, tá certo? Então se você der isso para um canhoto, a hora que ele for virar o violão, as cordas mais agudas estão em cima e as cordas mais graves estão embaixo. Como é que ele vai tocar? Como é que ele vai utilizar os métodos para tocar? Ele tem que simplesmente inverter todas as cordas, tá? E ao mesmo tempo produzir os mesmos sons, a mesma harmonia, a mesma musicalidade, mas mesmo sendo canhoto. Então essa condição de destro e canhoto, ela tem, destro ou sinistro, tem uma outra expressão, eu não gosto de sinistro não, coisa meio sinistra, tá? O destro e o canhoto, tá? A pessoa que é canhoto tem as mesmas possibilidades de praticar radiestesia, utilizando os instrumentos de forma espelhada. Mas, poxa, é assim mesmo. É natural isso aí, tá? O pêndulo funciona exatamente deste jeito. Ao forçar, você como canhoto, ao forçar virar para a direita, lembre-se que você está treinando o seu músculo para funcionar de um jeito idêntico ao do lado direito. Tá errado? Não. É mais sacrificado? Sim. Tá combinado? Tá legal? Então, vamos voltar ali para a prancheta que eu quero te apresentar um segundo movimento. O segundo movimento é o movimento linear, tá? Olha só, o movimento linear, como eu havia comentado com você, é um tipo de movimento que ele vai ser muito útil para o trabalho com régua. Eu já mostrei a régua para você. Tá bom? Então, o movimento pendular, agora eu vou pegar um pêndulo de madeira, tá? Lembra como é que a gente faz? Pega aqui, junta todo o fio dentro da mão e puxa 4 dedos. Ai, Flávio, ficou meio engruvinhado ali. Não tem problema, vamos começar de novo, ó. Junta o fiozinho dentro da mão, tá? 4 dedos aproximadamente. E esse comprimento ele vai ser muito útil para o seu trabalho de treinamento. Depois a gente vai estudar com detalhe o que significa mexer no comprimento do fio do pêndulo. Atenção, vou grifar isso aqui agora. Não! Não, mas é não redondo. Não faça nó no fio do pêndulo. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, vem cá, olha aqui. É não. Não é pra dar nó no fio do pêndulo. Não é pra dar, não dê nó. Tá? Você não, depois eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. Porque tem gente que dá nó, chegou num determinado ponto, deu um nó. Não é para dar nó. Você vai fazer um diagnóstico específico dentro da cromoterapia, por exemplo. Você vai fazer um diagnóstico específico dentro de estruturas geológicas. Cada uma delas tem um padrão vibracional diferente. E o teu pêndulo cheio de nó, parecendo um rosário. Então você tem que ter a afinação do fio do pêndulo depois com a devida sutileza, tá? Você já viu o Ray Conniff tocando trombone na sua orquestra? Como é que ele dá os tons variados dependendo do tipo da música? É o comprimento Quer ouvir um pouquinho do Ray Conniff? Vou colocar para você. 5 segundos de Ray Conniff, agora.
Tá vendo? Aquele movimento da vara do trombone exatamente vai funcionar como sendo o movimento, o movimento, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, o movimento do fio do pêndulo, do comprimento do fio do pêndulo vai designar um tamanho frequencial vibracional. Então não faz nó não, tá legal? Não faça nó. Para o nosso treinamento eu estou propondo para você um tamanho de 4 dedos. Vamos voltar lá para a prancheta. Então nós temos aqui o fio do pêndulo, 4 dedos, o restante do fio eu vou guardar na minha mão, tá bom? Guardar na minha mão. E agora eu quero propor para você um primeiro movimento. Esse primeiro movimento é um movimento linear. Esse movimento vai ser sempre aquele movimento e que você vai chamar de, a gente vai chamar esse movimento de espera. É a hora que nós estamos entrando em sintonia com uma determinada vibração e essa vibração vai produzir em nós um determinado estímulo. Esse estímulo pode ser um movimento para a direita. Este estímulo pode ser um movimento para a esquerda. Ou, gente, inclusive pode até ser um movimento circular, tá certo? Então, mas só para a gente brincar aqui um pouquinho. Esse aqui é o movimento de espera. Então, este tamanho que eu apresentei para vocês aqui é um tamanho quase que máximo de como você deve, de onde deve movimentar-se o pêndulo. Supondo que ele tenha suponho que ele tenha essa angulação aqui, ele tem esta extensão de movimento dentro deste gráfico. Olha só. Isso aqui é o espaço que você deve treinar a sua mão para que ele funcione. Eu não estou falando, não é isso aqui. Isso aqui é não. Absolutamente não. Tá? Então, o movimento é um movimento para frente e para trás que dá a você, tá? Treine isso aqui. Ok? Beleza? Então, olha como é que eu estou segurando o pêndulo, a pinça, o indicador e o polegar. O indicador e o polegar segura delicadamente o fio do pêndulo e aqui eu lanço. Bom? Então, imagine o pêndulo fazendo um movimento angulado, um movimento para o lado. Então caminhe com o seu braço nessa direção, caminhe com o seu braço nesta direção. E a hora que ele chegar nessa flecha aqui, nessa seta da esquerda, permita que ele faça este movimento, isso, desse tamanho. Vamos de novo aqui, ó, e fazer exatamente a mesma coisa? Isso, tá bom? Eu espero que você tenha feito a impressão, né, tenha imprimido o material que eu te passei, e você, com ele em sua prancheta, tá? E ó, isso agora, ele fez um movimento para a direita e você vai seguindo. E pare em cima da seta onde ele está. Você vai... Esse é um... Isso pode parecer alguma coisa infantil. Pode parecer, mas é infantil, gente. Nós aprendemos a andar levando os nossos tropeções. Nós aprendemos a falar falando errado. Nós aprendemos a falar balbuciando as primeiras palavras. Então, radiestesia funciona exatamente do mesmo jeito. Você está adquirindo uma habilidade mecânica. Tá? Isso não tem nada a ver com transcendência, não tem nada a ver com sensitividade, com coisas de espírito, nada dessas coisas. Você está adquirindo uma habilidade mecânica e como tal ela deve ser exaustivamente treinada. Assim como um ginasta, assim como um instrumentista, como eu falei para você. Tá legal? Terceiro exercício. Tá? Atenção. Vou fazer o terceiro exercício com você agora. O que você pode fazer? O que você vai fazer com esse vídeo?
Você pode voltar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, tem alguma coisa que você... ele está à tua disposição. Esse acesso, eu já disse, esse acesso é só seu, é um acesso dedicado. Você tem a sua senha, você vai lá, faz o seu acesso e assiste a hora que você quiser. Não tem problema. Vou te mostrar agora um outro gráfico e nós vamos fazer um treinamento com este gráfico aqui, tá bom? É o gráfico de 9 círculos. O gráfico de 9 círculos apareceu dentro do panorama radiestésico já há muito tempo, já há alguns anos, e aí ele entrou como um gráfico de proteção, um gráfico de equilíbrio, de desencapetamento. Todo mundo fala milhares de coisas a respeito do uso deste gráfico. Tá? Então, eu fiz algumas experiências com ele e a mais efetiva delas é para treinamento. Sei, eu não consegui encontrar outras utilidades para este gráfico, tá? E eu fiz com 6 círculos, com 5 círculos e com 9 círculos. Então, o que acontece se a gente fizer o gráfico com essa quantidade de círculos? E com o espaçamento e com a espessura do desenho, ele dá 9, podia dar 10? Podia. Só que, me acompanhe aqui na prancha, tá certo? Olha só. Esse gráfico, se você contar, ele tem 9 círculos concêntricos. E ele tem uma faixa do círculo maior para o círculo menor. Bom, então esse tamanho aqui, ó, é próximo daquele tamanho da seta. Tá vendo essa seta aqui, ó? Ele tem aproximadamente o tamanho médio da seta onde você deve trabalhar. Então, quando você trabalha com esse gráfico, imagina que você coloca um veículo circulando por uma pista. Essa pista, obviamente, circular. Então, você pode... Ó, eu já estou pegando direto, eu espero que você também já esteja fazendo igual a mim, tá? Já está no... Então, se você colocar... Lembra que você colocou o pêndulo em espera? Colocou o pêndulo em espera e agora ele vai fazer um giro. Bom. Então você pode utilizar este gráfico para balizar o limite o limite do ângulo de giro do pêndulo. Tá bom? O limite de giro do... Olha, eu vou fazer uma coisa aqui absurda. Isso aqui não é para fazer, tá? Isso aqui não acontece. Isso aqui como o pêndulo funcionando que... O pêndulo funcionando que nem helicóptero. Nada disso. Por gente, não, absolutamente não. Tá? Vamos voltar para lá de novo. Então, esse movimento está circunscrito a essa pista. Ok? Olha que legal. Ah, deixa eu te contar um truque desse gráfico. Vem comigo aqui, olha só. Quer começar a já... Lembra que eu te pedi para você fazer uma escolha sobre um tema que você gostaria de estudar e que gostaria de transferir todas as análises inerentes àquele conhecimento. Eu dei o exemplo da terapia floral, lembra? Então, agora eu vou te ensinar o pulo do gato, mas isso aqui não está em livro, isso não tem livro. Em livro, eu já procurei, já revirei a bibliografia. Não existe. Eu vou te ensinar um negócio. Agora, você vai aprender comigo agora algo que você absolutamente nunca viu. Tá? Os meus alunos, que são alunos regulares do meu curso, sabem exatamente do que eu estou falando. Então, olha só que truque legal. Eu vou pegar um pequeno texto, como exemplo, e vou introduzir esse texto dentro do meu banco de dados, que é o que eu vou falar na sequência. Presta atenção. Então vamos lá. O que eu quero te mostrar nesse momento é um truque que você vai levar para o resto da sua vida também. Eu te falei dos movimentos pendulares, o movimento circular, o movimento em espera, a possibilidade do pêndulo ir para a direita e para a esquerda. Esses basicamente são os dois tipos de movimento, o movimento circular e o movimento linear.
Nós vamos encontrar na literatura alguns tipos de movimento. Por exemplo, eu faço referência sempre a essa obra porque ela é importante. O livro Mãos de Luz, da doutora Barbara Ann Brennan. O livro Mãos de Luz, depois ele foi reescrito, relido, depois passou a chamar-se Luz Emergente. No capítulo de radiestesia aparece ali alguns movimentos em que o pêndulo dá alguns movimentos, depois faz uns giros, umas laçadas, uns vai e vens. Gente, isto é de uma loucura, de uma alegoria carnavalesca sem tamanho. Sendo assim, nós temos que ter uma prática absolutamente ajustada à nossa parte orgânica. Muito bom. Então, o que eu quero contar para vocês aqui? Parar de falar com o converseiro e vamos direto ao assunto. Imagine você, eu tenho aqui um texto muito interessante a respeito de rochas, a respeito de minerais. É um material, a gente encontra esse material em qualquer livraria, qualquer boa livraria, né? O pessoal que estuda geobiologia tem que obrigatoriamente conhecer aprofundadamente esse assunto. Muito bem, só que depois que você estuda é bom que você tenha um resumo de todas aquelas informações a respeito de rochas e minerais. Qual é o tipo de rocha, qual é o tipo de elemento químico ali contido, qual é a sua estrutura cristalográfica. Todos esses detalhes, para quem vai estudar geobiologia, é fundamentalmente importante, porque dependendo do tipo de rocha, o tipo de mineral existente naquela região, há um tipo de ocorrência geológica e preferencialmente alguns tipos de anomalias. E essas anomalias podem contribuir para as questões de insalubridade. E sabendo isso, nós podemos fazer as eventuais correções. Tá? Isso aí é lá da geobiologia. Agora, como é que eu, como geobiologista, como geobiólogo, use o termo que você achar conveniente, como é que eu posso fazer isso dentro do meu escritório? Como eu posso fazer isso lá no campo? Eu preciso ter essas informações previamente armazenadas no meu banco de dados. Eu preciso conhecer essas informações. Eu estou repetindo isso insistentemente com vocês. A gente precisa conhecer essas informações. Pois muito bem. Quando eu tenho essas informações guardadas na minha mente, na minha memória, no meu cérebro, eu posso resgatá-las a qualquer momento. Eu digo para você, responda para mim agora qual é a data do seu aniversário. Se você verbalizar a data para mim, você vai verbalizar. A data do meu aniversário é dia 3 de setembro, é a minha. Dia 3 de setembro. Como é que eu estou manifestando esta informação contida no meu cérebro? Através da voz, eu estou falando isso. Eu tenho uma informação e depois eu estou transferindo essa informação para uma expressão. Aí eu chego para você e digo assim, olha, escreva a data do seu aniversário. Eu vou pegar uma caneta, um papel, um lápis, sei lá, e vou escrever dia 3 de setembro. Olha, eu estou fazendo um movimento. Este movimento é resultado de um conjunto biomecânico, neurofuncional das informações guardadas, armazenadas em meu cérebro. Ora, não existe a possibilidade de ser diferente com radiestesia. Eu pergunto a você, essa determinada rocha, esse determinado terreno, apresenta predominantemente que tipo de mineral? Quais são as rochas aqui contidas? Então você tem uma série um elenco de rochas, e todas as vezes que você entra em contato, você visualiza aquela... Quando eu digo visualiza, quando você percebe a vibração daquela rocha, a vibração daquele mineral, o teu corpo tem que reagir de um determinado jeito. Tá legal? Então todas as vezes que uma informação precisa... A informação que eu te pedi acerca da data do nascimento, ela
ela tem um certo grau de simplicidade. Você está habituado a conviver com essa informação. Agora, as informações advindas do campo físico e as informações advindas do campo mental, elas precisam ser comparadas com o seu banco de dados. Se você não souber isso aí, desculpa, você está ferrado. Não vai funcionar, não vai rodar. Então, olha a técnica que eu vou te ensinar. Eu vou fazer uma única. Isto vale para as milhões, bilhões de informações que você pode guardar dentro do seu psiquismo, dentro do seu cérebro, dentro da sua mente. Obviamente, a hora que você precisa resgatá-las, ela vai para... Ela faz um download para a memória neuromuscular e com isso você ajusta o movimento do pêndulo para aquela informação específica. Tá certo? Me acompanha na prancheta aqui o que é que eu vou fazer. Olha só. Então, eu falei para vocês que eu tenho aqui um resumo de rochas e minerais. Resumo de rochas e minerais. Esse tipo de material aqui você encontra nas livrarias. É claro que esse material aqui é um material simplificado. Então nós vamos fazer o seguinte. Então eu tenho aqui uma série de rochas. Essas rochas apresentam um determinado tipo de característica. Essas rochas têm as suas estruturas. Tem as suas estruturas cristalográficas, tá? A formação dos cristais e tudo mais. Então, o que é que eu vou fazer com esse resumo? Eu já estudei aprofundadamente acerca das rochas, acerca dos minerais, o ciclo de como as rochas se formaram, a estratificação do solo. Eu já estudei sobre isso. Então eu fiz um resumo disso aqui. Eu estou aproveitando este texto, que este texto aqui é super legal, é bom que se tenha, tá bom? Então, olha só, eu vou começar a ler sobre esse, tá? Fazer uma leitura a respeito. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês entenderem. Rochas resultantes do resfriamento e da solidificação do magma que provém da parte profunda da Terra. O que é que eu vou fazer enquanto estou lendo isso? Porque isso aqui já faz parte do meu resumo. O que é que eu faço enquanto eu estou lendo? Eu vou utilizar... Agora nós já sabemos como fazer, né, pessoal? A gente pega o fiozinho do pêndulo, colocamos ele na mão, medimos aqui 4 dedos, tá? E agora eu tenho. Então eu estou lendo a respeito. Lembra que eu fiz este exercício aqui, ó? Tá lembrado? Eu já calibrei insistentemente o diâmetro do meu movimento. Ele não é menor que isto, ele não pode ser menor que o menor círculo, e ele também não pode ser maior que o maior círculo. Ele tem que estar ou no limite de um, no limite de outro. Então, repetindo, é como se fosse um veículo numa pista circular, tá bom? E o movimento é o movimento para a direita. Então, eu lendo a respeito de um determinado tema, eu vou ler a respeito de um determinado tema e eu vou aproveitar e ficar com o meu pêndulo girando para a direita. Eu vou... Material organizado por intemperismo e erosão de rocha e o solo, que é transportado por agentes geológicos, rio, vento, gelo, correntes, e que se acumulam em locais... Entendeu? O que é que está acontecendo? Eu estou revendo, eu estou reavivando um conhecimento que eu previamente me dedico ao estudo, por isso eu pedi para você... escolher um material, um tema para um ou dois ou três, seja qual for, quantos forem, para que você estude aprofundadamente. Aquelas informações que você entende que sejam informações muito importantes para que você possa resgatá-las na análise radiestésica, faça exatamente isso que eu fiz com você. Leia o texto e mantenha o pêndulo girando para a direita. Leia o texto e mantenha o pêndulo girando para a direita. Então, o que é que acontece quando você gira o pêndulo para a direita? Você cria uma situação de simpatia, uma situação de ressonância. E a partir desta empatia, simpatia, ressonância,
Nós vamos poder, ao fazer uma análise radiestésica, tirar as informações que nós precisamos. Por exemplo, se você está fazendo vou te dar um exemplo aqui, vou te dar um exemplo agora mudando para terapia floral, por exemplo. Vamos imaginar que você esteja escolhendo uma essência floral para um determinado paciente. Vamos imaginar que você esteja escolhendo ou selecionando uma droga homeopática ou fitoterápica para um determinado paciente. Então, você, ao estar com o paciente, você está no campo vibratório dele, você circunscreve aquilo que você quer pesquisar dentro daquela moldura que nós oferecemos para você, como um primeiro exemplo. Logo, a hora que nós vamos construir as pranchas radiestésicas, você vai aprender isso aí com o detalhe. Só estou mostrando para você o panorama geral de como as coisas funcionam, para que você já vá treinando, por favor, tá? Quando a gente for estruturar a parte de diagnóstico, você já vai estar calibrado, já vai estar sabendo o que está fazendo. Então, na medida em que eu lanço o pêndulo em espera e começo através de uma busca, selecionar aquela vibração que está em ressonância com a necessidade do paciente, significa o quê? Que o meu banco de dados, que está agora aberto com todas as informações, eu dei aqui 3 exemplos: homeopatia, fitoterapia, terapia floral, enfim, aquele que você estiver usando naquele momento. Você vai escalonando, você vai escaneando todas aquelas informações, e no momento que esta informação contida em você, referente àquela análise que você está fazendo, entra em ressonância, simpatia com a necessidade daquele paciente, independente daquilo ser uma anomalia ou não, o que é que o pêndulo vai fazer? Ele vai fazer um movimento para a direita. Você não está pensando nisso agora, você não determina, você não faz perguntas mais para o pêndulo, você sabe o que você quer. Por exemplo, eu quero uma essência floral que diz respeito às necessidades desse paciente. Eu não vou ficar perguntando essa, perdendo meu tempo. Isso não é radiestesia. Isso aí é adivinhação, e você vai cair num espaço randômico da curva de Gauss. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que funciona, pode ser que não funciona. Então o resultado é 50%. Eu quero que você faça uma prospecção, uma análise, uma investigação radiestésica e que você chegue próximo de 100%. Por favor. Senão eu não estaria aqui despendendo o meu tempo e, sobretudo, você perdendo o seu tempo comigo. Não tem razão. Não existe uma lógica nisso. Tá certo? Então, ficou claro para você? A partir do momento que eu vou em busca de uma informação, eu vou em busca de um dado específico, eu não preciso ficar perguntando. Eu já tenho todas as respostas guardadas comigo. Por quê? Porque eu sei sobre aquele assunto. Por exemplo, eu não vou, vamos imaginar que eu não tivesse nenhuma informação a respeito de oligoelementos. Não sei, não tenho a menor noção do que eu vou fazer com isso, tá certo? Aí então eu pego uma prancha, pego um gráfico, seja lá o que for, que aparece todos os oligoelementos ali. Aí eu vou lançar o pêndulo em cima daqueles nomezinhos ali, daqueles elementos, e o pêndulo de repente vai fazer um movimento qualquer ali, pode virar para a esquerda, pode virar para a direita, sei lá. Só que a possibilidade de ser um resultado correto, assertivo, é muito pouco provável. Na medida então que eu conheço, eu já não faço mais perguntas. Eu não tenho que fazer pergunta nenhuma. Eu vou direto ao assunto, eu vou direto à resposta. Eu abro meu banco de dados, coloco em confronto com as vibrações e as informações que aquele paciente, que aquela situação, que aquele lugar está oferecendo para mim, e aí eu, a partir da condição de ressonância, o meu músculo, o meu braço, a minha mão, os meus dedos, delicadamente, já conseguem produzir o estímulo necessário. Tá bom? Quando for negativo, eu vou entrar nesse detalhe com você, mas no outro momento, por favor. Agora, por favor, treine bastante com um tema que você sabe, tá
tá bom? Se você quiser, por exemplo, eu vou deixar disponível aqui uma brincadeira com terapia floral, tá? Eu tenho um resuminho sobre terapia floral. Provavelmente eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre terapia floral. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim, não sei. Vou deixar um texto para você ver um resuminho que eu fiz baseado nesse princípio. Então todas as vezes que eu preciso dar uma treinada, claro que eu leio o livro texto, o livro mais aprofundado, os escritos do Dr. Bhat, tudo mais. Mas quando eu preciso dar mais uma treinadinha, dar uma revisionada, ali naquele texto tem as palavras-chave que vão fazer o link com aquilo que eu já estudei aprofundadamente. Tá legal? Gostou da ideia? Eu espero que sim. Estou seguro que você, ao fazer esse trabalho, ao fazer esse exercício, vai tirar o melhor proveito. Tá? Eu vou fazer um resumo dessa proposta para que você entenda agora teoricamente como realmente a radiestesia funciona. Então vamos lá, eu quero que você me acompanhe, eu vou te apresentar um slide agora e eu quero que você me acompanhe. Nossa, independente do tipo de equipamento que você esteja usando, existe um modelo onde o processo de ressonância se dá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a ressonância é a transferência de energia de um sistema oscilante para outro sistema oscilante. Eu vou deixar um link aqui de um professor de física, que ele dá algumas aulinhas de física assim, e tem um videozinho sobre ressonância que é muito bonito. Se eu fosse fazer um vídeo, não ficaria tão bom quanto esse, tá? Então eu vou te deixar o linkzinho ali para que você possa assistir. Pode assistir agora, pode interromper, assistir agora, ou pode no final dar uma olhadinha que vai esclarecer exatamente isso que eu estou falando com você, tá bom? Então, um sistema entra em ressonância, eu tenho aqui um sistema vibrando, daqui a pouco eu coloco um outro sistema aqui perto e daqui a pouco eles estão oscilando na mesma frequência, desde que este aqui esteja afinado com este aqui. Porque não adianta nada eu ter um sistema com uma determinada vibrando numa determinada frequência, se o sistema receptor não está sintonizado naquela frequência de recepção. Isso funciona como um sistema de rádio. A emissora de rádio transmite numa determinada frequência e você, ao sintonizar o rádio, você varia a frequência interna do aparelho e faz com que ele possa captar as informações emanadas da emissora de rádio. A música, a notícia, as informações e assim por diante. Tá certo? Então esse é o conceito, essa é a ideia. Não existe outra maneira de fazer com que você tire, analise radiestesicamente, se não for desse jeito. Eu vou te apresentar agora 3 slides para que a gente finalize a nossa aula de hoje com uma explicação aprofundada. Tá certo? Bom, com relação a essa questão da ressonância, nada mais é do que essa visão de um sistema de rádio. Como é que ele recebe isso? Então, dentro de um sistema, seja ele qual for, tá? Qualquer sistema, ele vai apresentar basicamente 3 características fundamentais: energia, informação e padrão frequencial. Energia, informação e padrão frequencial. A energia, como eu já disse a você, energia não é energia nem negativa nem positiva. Energia é a capacidade que qualquer sistema tem de realizar um determinado tipo de trabalho. Quanto maior a quantidade de energia, maior o seu nível de eficiência. Ele responde de uma determinada maneira, tá? Uma forma de emissão, um ambiente, uma situação, um indivíduo, uma moradia, um terreno,
cada um desses locais existe uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia vai de alguma forma me impactar quando eu passar para a análise informacional desse sistema. O que são as informações? Tá? É o conjunto, informação é o conjunto de funções que aquele sistema opera. Tá? Você tem lá você tem um terreno, uma área. Então existem algumas informações ali contidas. As informações do clima, as informações da vegetação, as informações do relevo, as informações do solo, as informações dos minerais ali contidos. Por outro lado, cada um desses sistemas, ou cada desses conjuntos de informações, estão previamente ajustados a um conteúdo, a um parâmetro vibracional, parâmetro frequencial. Tá? Então a frequência de um determinado sistema é o veículo, é o meio pelo qual esta informação é transmitida, esta informação é manifestada. Às vezes esse conteúdo vibracional ele tem uma alta amplitude ou uma baixa amplitude. O que significa isso? Quando ele tem uma alta amplitude, significa que o conteúdo energético do local é intenso. Quando ele tem uma amplitude mais baixa, significa que a energia contida no sistema é menor. É diferente de frequência. Cada informação opera numa faixa de frequência. Dependendo do tipo de informação, eu posso ter uma informação com uma determinada frequência, com uma amplitude alta. A outra frequência, por exemplo, ela pode ter um mesmo conteúdo de energia, entretanto, com uma frequência diferente, maior ou menor. Frequência não significa que é bom ou que é ruim. As frequências determinam, nós vamos elencar isso, determinam quais são as características daquele sistema. Posso te dar o exemplo do rádio. Você de repente você provavelmente tem uma preferência por uma emissora de rádio. Essa emissora de rádio, ela está alocada numa determinada frequência e ela transita por ela um tipo específico de informação. Por exemplo, é uma emissora onde você ouve música pop. Tá? Ela está numa determinada faixa de frequência e essa emissora tem uma determinada potência. Você recebe essa emissora com um bom sinal, ou recebe essa mesma emissora naquela frequência, talvez por você estar muito longe, o nível de energia com que você recebe é menor. Por outro lado, você pode gostar de uma outra emissora que está em uma frequência maior ou menor, uma frequência mais alta ou mais baixa daquela anterior, e ela transmite notícias, por exemplo. Tá? Você pode receber este sinal com maior intensidade ou com menor intensidade. O sinal chega para você limpo, claro, perfeito, ou você recebe o sinal com um pouquinho de chiado, às vezes com um pouquinho de interferência, tudo. Por quê? A quantidade de potência, de energia com que esse sinal chega até você é mais débil. Tá? Isso não significa que maior ou menor frequência está ligado a coisas boas ou ruins. Não significa que a maior ou menor quantidade de energia dentro de um sistema, o sistema seja bom ou seja ruim. Isso absolutamente não. Nós precisamos analisar as características das informações ali contidas. Estas informações, independente da energia ou independente da frequência. Não importa. As informações ali contidas estão de acordo, estão ressonantes, são simpáticas, harmônicas e auspiciosas. Ou não são harmônicas, desarmônicas, são insalubres ou coisa parecida. Cada uma dessas análises será feita individualmente dependendo do tipo de investigação que você está fazendo. Então, para fechar, eu preparei um outro slide aqui, ó, que é isso aqui, ó. A ressonância dentro de um sistema, tá? ela se baseia em 3 itens. Acompanhe comigo aqui. O banco de dados do operador, ou seja, do radiestesista, ela está vinculada a 3 situações em particular: anomalias, disfunções e incoerências. As anomalias
nós, como termo específico, ela está diretamente ligada a lugares. Uma moradia, um terreno, uma área em particular. Um terreno, uma casa, um apartamento, uma loja, um empreendimento comercial, seja o que for. As disfunções. A palavra disfunção, ela está intimamente ligada à parte funcional de um indivíduo. A parte funcional, quero dizer, parte circulatória, respiratória, geniturinária, excretora, o sistema auditivo e tudo mais. Essas disfunções, elas apresentam alguns sintomas, que são sintomas evidentes, e outras não tão evidentes assim. Esses não tão evidentes assim, nós vamos capturá-las através do processo radiestésico. Está ligado especificamente aos indivíduos, aos seres vivos, quer seja os seres humanos, os animais e os vegetais também. Nós podemos fazer investigação de disfunções também nos vegetais. As incoerências. As incoerências está ligado a situações. Então as incoerências é muito usada, as leituras de incoerências são usadas predominantemente dentro das organizações. Recursos humanos, por exemplo, é uma delas. Nós podemos estabelecer também as incoerências dentro, por exemplo, de um grupo familiar. As questões ligadas com marido e mulher, irmãos, pais e filhos. Isso também são as chamadas incoerências vinculadas e circunscritas dentro desse rol de análise. Nos três casos, eu preciso ter informações seguras, muito bem sedimentadas do meu banco de dados. No meu banco de dados precisa ter um conteúdo de informações para que eu possa comparar, com aquilo que eu estou investigando, tá certo? Então essa análise que eu faço dentro do contexto da minha análise, ela está baseado em dois comandos, o comando físico e o comando mental. Tá? Eu fiz um slide também bonito, eu fico falando aqui e no meio do caminho eu falei, cara, vamos fazer um slide bonitinho aqui do que seja o comando físico e o comando mental. Vê se você gostou desse slide, ficou legal. Olha só, vamos lá. O comando físico e o comando mental. Dê uma lidinha, é exatamente isso que nós comentamos até agora. Tá bom? Ok, então. Eu acho que nós já falamos bastante, você tem bastante coisa para você trabalhar agora, tem bastante coisa para você fazer, para você ver, e eu gostaria que você já fosse treinando, imprimisse esse material que eu passei para você e vamos adiante, tá bom? Nós temos bastante coisa para fazer ainda, tá legal? Eu deixo a você um grande abraço e eu espero que você esteja aproveitando, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!